Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas no nosso Controlcast, ou melhor, Socialcast. Fica aí a enquete para votar no futuro nome do seu, do meu, do nosso podcast. Aceitamos novas sugestões também, tá? Não tenha dúvida, aqui a construção é democrática, ascendente e participativa. Esse podcast faz parte de forma transversal do conteúdo proposto para o módulo 4, Atuação dos Conselhos, Instrumentos de Gestão e Financiamento do SUS, do curso de Atualização em Participação Social na Atuação dos Conselhos de Saúde, realizado pela Escola de Saúde Pública do Estado em parceria com o Conselho Estadual de Saúde. Meu nome é Lidiane Gonzaga, sou mãe de Maria Eduarda e Luiz Guilherme, enfermeira especialista em planejamento e gestão financeira de políticas públicas em saúde, uma mulher parda, estatura média baixa, cabelos médios, avermelhados e com muitos cabelos brancos. Estou no estúdio B da Diretoria de Educação à Distância da Universidade de Pernambuco, cedido gentilmente pelo professor Renato Moraes. Estou sentada em uma mesa quadrada, com cadeiras em volta e em frente ao microfone móvel e com o notebook, além de água. Sentada à minha esquerda está Petra Duarte e à minha direita Rodrigo Cardoso, além de também contarmos com a colaboração do técnico e operador Arthur Macedo. Estamos contando com a participação de 2 debatedores para colaborar com a discussão. Estão aqui conosco Petra, que é farmacêutica, mãe de Francisco, nosso Chico, doutora em saúde pública pela Fiocruz, servidora pública federal. Ela é professora de saúde pública do Centro Acadêmico Vitória, formando os futuros sanitaristas do Brasil, mas na sua trajetória profissional esteve no planejamento de Olinda, de Recife e Secretaria Estadual de Saúde. Também é convidado do nosso primeiro podcast, Rodrigo Cardoso, que é sergipano, fisioterapeuta, já naturalizado pernambucano. Ele também é residente de saúde coletiva da Fiocruz Pernambuco. Esteve lotado na Superintendência de Planejamento e Governança do Estado de Pernambuco. Peço que meus convidados deem boas-vindas e façam também sua autodescrição. Obrigada, Lidiane. É um prazer estar aqui com você e com o Rodrigo. Meu nome é Petra, como a Lidiane já falou, mulher, parda, cabelo mediano, grisalho. Estou vestindo uma blusa vermelha e calça jeans. Estou aqui à esquerda de Lidiane. Olá, muito obrigado, Lidiane e Petra. Grande satisfação estar aqui com vocês duas. Eu me chamo Rodrigo, sou um homem branco com estatura de 1,74 m, cabelos pretos ondulados. Estou utilizando uma calça e uma camiseta bege e uma jaqueta jeans. No episódio de hoje temos como tema a história do planejamento na América Latina para a discussão e desenvolvimento desse campo. Vamos explorar a história e a evolução do planejamento na América Latina, um processo que desempenha papel essencial para a organização de políticas sociais e para o desenvolvimento de setores estratégicos, como a saúde e a administração pública. Petra, então, como tudo começou no planejamento? Será que é uma pergunta muito complexa? Mais do que discutir começo, início, fim, é importante destacar momentos da construção das políticas públicas, momentos da nossa história que vão refletir em como a gente desenvolve hoje as estratégias de planejamento. E eu queria destacar 2 momentos que têm um impacto importante em como o SUS lida com a questão do planejamento da política. O primeiro momento é pós Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem no norte global uma ampliação do debate das ideias de Keynes e da participação mais forte, a presença mais forte do Estado nas políticas públicas. Esse debate vai ser trazido para a América Latina pela influência da OMS, via OPAS, na discussão do planejamento de políticas sociais nos países da América Latina. E na saúde a gente vai ter a construção da famosa estratégia SENDES-OPS, que vai discutir a formulação do planejamento de uma forma mais normativa. O segundo momento que eu destacaria seria o nosso próprio momento de construção da Constituição. A Constituição Federal de 1988 traz uma nova inflexão no modelo de formulação e desenvolvimento das políticas públicas, abrindo espaço para a participação através dos espaços de controle social. Nisso, a nossa Constituição tem um diferencial importante e que vai refletir no que o SUS constrói hoje. Não é todo país
por aí no mundo que tem uma estrutura constitucional permeada por espaços de participação. Então, a busca da nossa Constituição foi garantir a democratização das políticas. E são esses espaços que a gente está debatendo aqui, que o curso trabalha para a formação de conselheiros, que se desenvolve a partir desse momento. Por isso, eu destaco a Constituição como um segundo momento de muita importância nesse modelo de planejamento que nós temos hoje. Você, Rodrigo, o que é que traz aí de contribuição para um pouco dessa história do planejamento na América Latina? Bem, para a gente poder situar um pouco da história do planejamento na América Latina, é importante que a gente conheça o contexto que a gente está se referindo, né? A gente entende que, sobretudo a partir das décadas de 1970, 80, 90, sobretudo nos anos 2000, a gente tem que o contexto da América Latina ele foi muito influenciado por diferentes movimentos políticos, por diferentes movimentos econômicos e, sobretudo, por diferentes movimentos e momentos sociais que aqueceram em muito, né, o debate, sobretudo em diferentes camadas da população, nos setores acadêmicos, nos setores institucionais, que contribuíram para os referenciais teóricos que a gente tem acerca do planejamento hoje em dia. É importante a gente destacar que a América Latina como um todo é uma região que a gente tem diferentes países com diferentes realidades, né? Países, inclusive, com dimensões continentais, como é o caso do Brasil, que a gente vai ter um contexto de planejamento muito próprio, né? Os referenciais teóricos brasileiros, eles são muito próprios, a legislação brasileira, como Petra traz, né, a partir da Constituição e de tudo que a gente tem em sequência, é muito próprio e vai demarcar um campo muito específico aqui no Brasil, que a gente conhece muito a partir da ótica do planejamento institucional, mas que a gente também tem algumas outras formas, né, e ferramentas e estratégias para chegar nesse planejamento que a gente conhece hoje em dia, entendendo que é um campo que parte, né, a partir da contribuição de diferentes atores sociais, sejam eles atores públicos, né, atores voltados aos movimentos, à organização em conselhos ou em qualquer outra esfera. Petra, mas e ao longo do tempo, como se deu a expansão do planejamento? Eu queria discutir nessa conformação, desde esses primeiros movimentos, na década de 60, da formação do CENDES-OPS, o surgimento de algumas posições. Então, a gente vai ter o CENDES-OPS como um método bastante institucionalizado e bastante normativo, com um olhar econômico. Esse olhar econômico, essa estrutura normativa, foi criticada, inclusive por atores que participaram da própria construção do método CENDES-OPS, como Mário Testa. E essa crítica gerou outras posições que trouxeram alguns amadurecimentos. Então, no final dos anos 70, a gente vai ter um movimento gerado por Carlos Matos, constituindo um modelo de ampliação do CENDES-OPS, uma direcionalidade mais profunda, que ele chamou do PES, né? Planejamento Estratégico Situacional, em que Carlos Matos vai trazer um componente, dois componentes importantes. O primeiro componente é trazer para o olhar do planejamento a questão estratégica e, como o nome diz, situacional. E o segundo movimento é o fato de que Carlos Matos, como um militante político que ele era, traz o desenvolvimento de uma estratégia direcionada para os movimentos sociais, direcionada para a sociedade. E ele diz algumas coisas importantes nesse movimento novo de aprofundamento de uma estratégia de planejamento, que é pensar que todos os atores planejam. Então, uma fala importante de Carlos Matos é que o planejamento se dá por todos os atores implicados na realidade que está sendo discutida. E por isso mesmo, como temos vários atores planejando, existem várias explicações para o mesmo problema. Então, o momento estratégico, que é o debate da correlação de forças entre esses atores, se torna um momento muito importante para que a sociedade construa sua capacidade de ação em torno do planejamento. E, por fim, ele desdobra esse método no momento
tático operacional, que vai trazer as estratégias de operacionalizar essa reflexão. Então, é um modelo, eu só citei aqui muito en passant. O método de Carlos Matos é um método bem detalhado, em que ele constrói etapa por etapa e que ele, inclusive, dedicou-se a explicar e elaborar cursos para explicar para a sociedade organizada como conduzir o planejamento em todas as etapas que ele propunha. E a gente tem um outro movimento, que é o movimento de Mário Testa. Mário Testa é uma figura importantíssima para a discussão da saúde, que faleceu recentemente, no dia 6 de novembro desse ano, foi homenageado no Congresso da Abrasco. Mário Testa, ele participou da construção do CENDES-OPS, mas ele fez a crítica do formato excessivamente normativo e institucionalizado do CENDES-OPS, e ele vai discutir a dificuldade de se estabelecer um modelo único de planejamento, porque ele vai defender o que ele chama de postulado da coerência. E ele vai afirmar, então, que o próprio modelo de planejamento, o método de planejamento, ele vai variar e ele vai estar condicionado à coerência em relação ao propósito institucional, ao propósito do governo ou da instituição que está planejando, e vai estar condicionado também ao modelo de organização de execução desse planejamento. Então, tanto o propósito como a execução vão desenhar, delimitar como esse planejamento vai se desenhar na sua organização e estruturação. Então, veja que Mário Testa abre aí possibilidades que estão mais direcionadas por um pensar estratégico. A ideia de que a saúde é a forma de viver a vida, é como as pessoas caminham na vida, vai trazer a reflexão da necessidade de fazer um diagnóstico da realidade e construir um propósito, e aí o planejamento deriva desse debate. E, Rodrigo, o que você traz de contribuição nessa retrospectiva, né, dessa construção do planejamento? Bem, é importante a gente demarcar que esse movimento que Petra está discorrendo aqui, ele está muito associado ao que a gente conhece como retorno do planejamento social, não é? Todas as experiências que haviam existido na América Latina, elas mostravam anteriormente que a noção de planejamento estava muito associado a unicamente uma lógica econômica, a uma lógica de racionalização de custos, né, que estava muito presente na administração pública. Então, tanto Carlos Matos quanto Mário Testa, eles trazem verdadeiras rupturas, né, para a forma, para como a gente enxerga o planejamento no campo da saúde, entendendo que é um espaço de disputa, que é um espaço de poder e que, sobretudo, é um espaço de representação, né? Então, essas ferramentas que a gente está discutindo, o diagnóstico situacional, o empoderamento, ele só vem a partir do momento que a gente tem uma ampla representação nesses espaços, né? Atores sociais organizados de diferentes segmentos, disputando essas narrativas e estando presente nesses espaços para que a gente consiga, de fato, ter uma prática de planejamento que represente as realidades sociais e as múltiplas realidades que a gente tem, tanto no âmbito da América Latina, quanto especificamente aqui no Brasil, que a gente tem um país com profundas disparidades, com profundas iniquidades, e que a gente precisa cada vez mais de ampla representação nesses espaços que a gente garante. Petra e Rodrigo, eu queria que vocês trouxessem um pouco do como se dá os desafios e mudanças do retorno do planejamento social, mas muito mais voltado ao planejamento na saúde pública. Se vocês puderem trazer contribuições. Então, eu queria voltar ao segundo momento importante nesse caminho, né, do planejamento nas políticas públicas, que é a nossa Constituição. A Constituição brasileira, ela vai abrir espaços, mecanismos de planejamento institucional que são abertos à participação democrática da população através de alguns mecanismos, né? O controle social institucional, a questão dos conselhos, das conferências, mas também os instrumentos de planejamento que são previstos na Constituição e que cada gestor
ele vai ter a responsabilidade de garantir a construção. Isso em si já é um desafio, né? A gestão pública, ela é desafiada a um planejamento que é extremamente normativo, mas ao ser normativo, o rigor da nossa lei, o detalhamento da nossa lei, garante que a construção desses instrumentos seja passível de acompanhamento pela população. Então, esse rigor previsto na Constituição e nas legislações, no caso do SUS, que se desdobram na 8142, né? Na 8080 e 8142, na Lei Complementar 141, que disciplina a construção dos instrumentos normativos, regulamentando a Lei 8080. Então, essas ferramentas que a norma nos garante, a legislação nos garante, traz o desafio para o gestor, que precisa ter um corpo técnico bem preparado e que precisa ter a visão de que a gestão pública, ela responde à população através da lei. Então, não é o que o gestor quer, mas é o que é necessário para o sistema, conforme descrito em lei e com a participação popular. Isso é um desafio para o gestor, né, que precisa ter equipe, nem sempre se tem, e é um desafio para o controle social de estar fazendo esse acompanhamento de forma mais madura possível, o que pressupõe o debate, conforme a gente vem conversando até agora. Então, é importante destacar, né, dentro disso que Petra traz, o arcabouço legal e normativo brasileiro, ele é muito potente, né, quando a gente pensa sobre o ato do planejar, sobre os atores que estão inseridos no planejamento. Além da Constituição, das leis orgânicas da saúde, né, o SUS ele é recheado de normativas, né, complementares que estão estabelecidas para o processo de planejamento, entendendo que esse é um processo vivo, né, e que acontece nos territórios. Um dos maiores exemplos que a gente tem, tendo em vista a responsabilidade sanitária, é a elaboração dos nossos instrumentos de planejamento, né, que a gente já conhece. Os planos de saúde em todas as esferas de governo, que vão retratar ali quais são as missões, né, e quais são as ações previstas para o campo da saúde durante 4 anos. A gente tem a nossa programação anual de saúde, que vai anualizar essas metas para o plano, e aí a gente vai ter mais clareza sobre quais são os compromissos da gestão durante a vigência desse plano. A gente tem os relatórios, né, que são extremamente importantes, inclusive do ponto de vista de prestação de contas da gestão, da gente compreender o que é que a gestão está efetivando em relação à política de saúde, e tudo isso é importante para dar fundamento legal para o nosso processo de trabalho, né, enquanto atores que estão inseridos no SUS, que desenvolvem trabalhos de monitoramento, de fiscalização, que são importantes para que a gente consiga efetivar a política de saúde. Os instrumentos, eles precisam ser um retrato vivo das demandas da sociedade, construídos de forma ativa, participativa e ascendente, e eles não podem ser instrumentos unicamente cartoriais, não é? Eles precisam traduzir, de fato, os anseios da população e de todos os atores que se comprometeram com esse processo. Então, já partindo aí para a reta final do nosso podcast, a gente não pode deixar de escutar dos nossos debatedores o que eles podem estar enxergando de potencialidades nessa construção, mas também dos desafios, né? O que é que a gente vislumbra de desafio, e aí é importante a gente destacar que esse podcast foi uma retrospectiva, né? Mas visualizando o futuro, né? Visualizando o presente e visualizando também os desafios futuros. Então, passo aqui para a companheira para trazer um pouco do olhar dela sobre os potenciais e os desafios do planejamento contemporâneo. Bom, eu enxergo 2 grandes desafios hoje que nós vivenciamos. Um desafio, que é um desafio global, é a necessidade de ter estruturas de organização da sociedade e das políticas públicas resilientes por conta das grandes mudanças pelas quais estamos passando. Então, eu estou falando principalmente das mudanças climáticas, que impõem o desafio de que nós também tenhamos uma prática flexível o suficiente para identificar e enfrentar cada mudança quando ela surge, porque nós não temos um padrão estabelecido para essas mudanças que estão acontecendo, né? A gente pode observar as recentes tragédias, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo.
isso é um grande desafio para a gente. O segundo grande desafio que eu enxergo é a própria organização do Estado como está hoje. Nós passamos, nesse período recente, por uma grande redução das políticas sociais. A Emenda Constitucional 95, vigente de 2016 a 2022, ela foi extremamente violenta no sentido de reduzir o tamanho das políticas sociais. E isso gerou uma desconstrução do SUS, que também foi muito forte e precisa ser enfrentada. E mesmo ela tendo saído de vigência em 2023, nós ainda não conseguimos resolver a nossa situação atual de pressão sobre as políticas sociais. Então, nós precisamos discutir a posição do Estado brasileiro, a necessidade de revalorizar as políticas sociais e a garantia dos direitos. Isso é um grande desafio para nós. E aí, falando das potencialidades, nós identificamos aqui a existência no nosso corpo normativo, em termos de país, a gente está falando da Constituição e das normas que vêm depois da Constituição, no tocante ao SUS, nós temos diversas ferramentas de democratização do planejamento e do acompanhamento do desenvolvimento da política de saúde. Então, isso em si é um diferencial que nós precisamos, a sociedade organizada, utilizar no sentido de recompor a política e defender o direito à saúde. Isso, para mim, é um grande potencial que nós temos, e esse curso entra nesse fortalecimento ao ser um espaço de formação de conselheiros e fortalecimento dos conselhos, né? Então, para o próximo período, nós temos que usar todas as ferramentas disponíveis para defender a garantia de direitos da população. Rodrigo, traga aqui suas contribuições. Veja, paralelo a tudo isso que Petra traz, eu enxergo que um dos desafios que a gente tem constantes, não é a qualificação desse processo de planejamento no âmbito do SUS, e a gente entende que é uma qualificação do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista político, né? A mobilização desses atores sociais que estão envolvidos no planejamento também é um processo muito importante, né? A gente não pode nunca negligenciar os espaços que são garantidos, né, por direito para que a gente ocupe. E, de forma geral, a efetivação da política de saúde, né, dentro desses elementos que Petra traz, de reverter os retrocessos que a gente teve historicamente, de consolidar de fato a política que a gente precisa, e isso só vem a partir do momento que a gente disputa e que a gente ocupa esses espaços e constrói uma outra narrativa. E aí a gente também não pode esquecer das potencialidades, né, que historicamente o planejamento ele tem mostrado no Sistema Único de Saúde. A gente sabe que o ato de planejar por si só ele já é desafiador, porque ele implica o fato da gente estar munido de ações para contornar o improviso, né? Planejar é exatamente o oposto de improvisar. Então, diante disso, é importante a gente reconhecer que as práticas de planejamento no SUS, historicamente, elas têm sido transversalizadas nas diferentes áreas que o Sistema Único de Saúde abarca, e isso é um reflexo da capilarização que, historicamente, o sistema de saúde tem tentado trazer para as políticas de saúde, né? E é dentro dessa potencialidade que a gente precisa se inserir, né? Fortalecer os atores, capilarizar ainda mais todos os processos que a gente tem desenvolvido para qualificar o Sistema Único de Saúde. Agora a gente finaliza o debate e eu queria escutar os agradecimentos e a fala final dos nossos convidados. Petra? Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse debate, homenageando, para encerrar, Mário Testa, a partir da sua proposta de pensar estratégico. E eu acho que esse é um grande eixo que a gente tem que manter em mente. O planejamento, ele pode ser uma grande e potente ferramenta, e ele pode ser também uma armadilha em que os conselhos, os conselheiros e os movimentos fiquem reféns do normativo. Nós precisamos sempre ultrapassar o normativo, pensar na política, nas correlações de forças, pensar no estratégico e pensar como usar as ferramentas normativas de que dispomos para construir essa correlação de forças, defendendo o SUS e construindo uma política de saúde para todos. Então, obrigada e parabéns pelo curso, parabéns pelo seu trabalho.
Eu também gostaria de agradecer o convite, às colegas que estão aqui presentes comigo, Lidiane, Petra. É uma grande satisfação poder colaborar com a Escola de Saúde Pública de Pernambuco, com o Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco. A gente sabe que todas essas iniciativas elas são muito importantes para que a gente potencialize, né, e qualifique nossas práticas enquanto militantes, defensores do Sistema Único de Saúde, né, cada vez mais público, cada vez mais universal e cada vez mais equânime. E dentro disso, essa estratégia do curso ela vem aí para fortalecer todas essas iniciativas, né? Então, parabéns a todas as pessoas que estão envolvidas nessa organização. Chegamos ao fim do nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Nosso podcast foi construído com muito empenho de todos e todas. Queria agradecer a você que está nos dando audiência nesse curso, mas também aos nossos debatedores que estão aqui se disponibilizando a contribuir. Além disso, eu peço que vocês estejam antenados às redes sociais do Conselho Estadual de Saúde e da Escola de Saúde Pública, que sempre publica novas informações nas suas timelines. Então, não percam essa oportunidade, estejam sempre antenados. Não deixem de compartilhar e até a próxima, compas, compos e compis.